Doutor, estamos aqui porque estamos em um mês especial, né? Maio Roxo, que é o mês de conscientização às doenças intestinais inflamatórias que acontece assim, eu vi uns dados que 5 milhões de pessoas no mundo sofrem com DII, que é a sigla, né? DI, exatamente, doença inflamatória intestinal. Na realidade, nós estamos falando aí basicamente de duas doenças que são muito parecidas. Eu diria que doenças primas uma da outra, que é a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. São doenças que têm muitas coisas em comum, porém são doenças peculiares, né? A doença de Crohn se caracteriza por algumas manifestações no intestino delgado e grosso, e a retocolite ulcerativa só se manifesta no intestino grosso. E para corrigir um pouquinho mais, a doença de Crohn tem uma característica especial. Ela se manifesta da boca ao ânus, mas com uma predileção pelo intestino delgado e um percentual de 40% intestino delgado e intestino grosso. E como eu disse, a retocolite ulcerativa exclusivamente no intestino grosso. Doutor, como é uma doença que acomete muitas pessoas, quais são os sintomas? Porque eu dei uma olhada, eu vi que os sintomas, assim, eles são... eu acredito que é algo que acontece na sua vida, por exemplo. Você tem um estufamento, você tem gases também. Então, como identificar quando realmente é um problema mais sério? Essa doença tem um espectro muito variável. No espectro aqui da esquerda, as pessoas são praticamente assintomáticas. E no espectro da direita, que aí tem uma clínica muito rica. Eu diria para você que a característica principal dessas doenças é a diarreia, né? E dependendo do tempo de evolução, porque são doenças crônicas, a gente tem tratamento, a gente controla essas doenças, mas a gente não tem a cura. Quando os indivíduos são acometidos por muito tempo, ou seja, anos ou décadas, aí as manifestações de doenças crônicas começam a aparecer. São os quadros mais consumptivos, perda de peso, anemia, aí são os quadros mais antigos. Mas os quadros mais agudos, mais recentes, a característica principal é diarreia e dor abdominal. Diarreia e dor abdominal, a pessoa tem que ligar o alerta? Sim, se é um quadro agudo de poucos dias, né, ou de poucas semanas, nem tanto. Porém, se é um quadro mais prolongado, que passa de um mês, persiste além de um mês, né? Com diarreia significativa, às vezes sangramento nas fezes, muco nas fezes, aquela espuminha nas fezes. Aí ele tem que procurar um especialista para investigar, porque ele pode estar diante de uma doença inflamatória intestinal. O doutor falou que é uma doença crônica, então não tem cura, mas tem tratamento. Quais seriam os tratamentos? O tratamento vai depender muito da manifestação da doença. Se for uma doença leve, nós temos tratamentos mais simples, digamos assim, com comprimidos via oral, e são vários, né? Porém, nas doenças com manifestação mais crônicas, existe uma verdadeira revolução no tratamento da doença inflamatória intestinal, em especial da doença de Crohn, que são chamados imunobiológicos. São medicamentos injetáveis e que se usa no intervalo variável, que pode variar de 4 a 8 semanas, dependendo, né, da manifestação e da gravidade da doença, e que esses medicamentos têm cada vez mais evoluído e têm nos dado um controle mais significativo da sintomatologia dessas doenças. Existe uma verdadeira revolução no tratamento dessa doença com os ditos imunobiológicos, que são vários. Olha que maravilha, né? Só notícia boa aqui com o Dr. Roberto. Doutor, eu vi que o senhor falou que ela evolui, né? Então é uma doença que ela é assintomática algumas vezes, tem alguns sintomas que às vezes se confunde com algum quadro, né, isolado. Porém, eu tive, aliás, conhecimento que elas podem se agravar demais, inclusive causar perda de parte do intestino. Isso aí acontece, doutor? Pode acontecer várias situações, né? Perfuração intestinal, e os indivíduos precisam ir para a cirurgia. Formação de fístulas, né? Que são orifícios que ligam o intestino à pele, ou o intestino a outro segmento do intestino. A partir de 10 anos de evolução, essas doenças precisam ser acompanhadas de perto, porque elas aumentam o risco do aparecimento do câncer de intestino. Um dos fatores de risco para o aparecimento do câncer de intestino são esses indivíduos que têm doença crônica, né? Evolução crônica prolongada acima de 10 anos, na maioria das vezes. Então, esses indivíduos com diagnóstico de doença de Crohn, retocolite ulcerativa, por mais de 10 anos, eles entram em screening colonoscópico para prevenção de câncer de intestino também. Vale ressaltar que essas doenças também têm manifestações extraintestinais, fora do intestino. Por exemplo, manifestações articulares, né?
dor articular, manifestações cutâneas bem características, manifestações oculares, principalmente com as mais conhecidas são as uveites, iridociclites, enfim. Então, o intestino é o foco, fígado, às vezes manifestação biliar no fígado, né? Então a gente tem que ter atenção a essas manifestações extraintestinais. O foco sempre é tubo digestivo, mas não é raro a gente ter esse paciente com manifestação no tubo digestivo e manifestação dita extraintestinal. Doutor, e essas doenças, elas é um fator genético, tem a ver com alimentação? Quais são os cuidados que as pessoas devem ter? Na realidade, sim, existe uma predisposição genética, né? Porém, existe um gatilho que em algum momento da vida essa doença é uma predisposição, o indivíduo vem vindo bem, normal, em algum momento acontece um gatilho que pode ser uma infecção, que pode ser uma intolerância alimentar, a gente não sabe ao certo, mas digamos que é o divisor de águas para o início da doença. A gente ainda não sabe, mas provavelmente um agente infeccioso. Entendi. Aí os indivíduos começam a ter os sintomas dessas doenças. Nossa, então é uma surpresa. De repente você está bem, uma infecçãozinha pode acionar algo que desenvolva a doença. Exatamente. É um gatilho que a pessoa vem bem, mas ela tem uma predisposição, inicia o aparecimento dessa doença. Assim como um câncer, por exemplo. A pessoa tem uma predisposição genética, uma mutação, ele vem bem, a partir de determinado momento ele desenvolve doença. É mais ou menos a mesma coisa. Doutor, falando do câncer, eu lembrei da prevenção, né? A prevenção, quanto antes você ter o diagnóstico, é melhor? Sim, quanto mais cedo, melhor, porque, primeiro, você vai conseguir controlar melhor os sintomas desse paciente, né? E hoje, como eu disse, esses imunobiológicos, eles têm uma capacidade que nós não tínhamos no passado de cicatrizar essas lesões do intestino. Quando a gente cicatriza, a gente deixa de ter dano celular, a gente diminui o risco de câncer. Quando a gente não cicatriza essas lesões do intestino, a gente até às vezes melhora os sintomas com alguns medicamentos, mas a gente não cicatriza. Esses indivíduos continuam tendo risco de vir a ter câncer. Então o objetivo hoje do tratamento da doença inflamatória, seja a Crohn retocolite, é fazer cicatrização da mucosa, ou seja, cicatrização do revestimento interno do intestino para evitar risco de aparecimento de câncer. Tá, por isso o tamanho da importância, né? Quanto antes descobrir, melhor. Doutor, primeiro, obrigada por toda essa informação. Nós temos algo muito especial para falar com o Dr. Roberto Barreto, que há poucos dias, né, o doutor realizou um procedimento pela primeira vez aqui no estado do Mato Grosso. O senhor pode contar um pouquinho para a gente? Sim, sim. E, inclusive, é importante para o diagnóstico dessas doenças inflamatórias, em especial doença de Crohn com manifestação no jejum ou no ilho proximal, que são segmentos do intestino delgado que a gente não tem acesso nem na colonoscopia e nem na endoscopia alta. Se suspeita que o indivíduo tem a doença de Crohn, mas a gente, colonoscopia normal, endoscopia normal, e aí, é ou não é? Aí nós temos dois exames que a gente está fazendo aqui. Um a gente já faz há bastante tempo, que é a cápsula endoscópica, que faz o diagnóstico dessas lesões do intestino delgado. Sim. Porém a cápsula diagnostica, mas ela não é capaz de tratar ou colher material. Então existia uma lacuna aí para coleta de material do intestino delgado. Como que a gente faz isso? A gente agora começou a fazer um exame chamado enteroscopia com duplo balão, que é um exame complexo, porém um exame extremamente importante, porque a gente consegue acessar o intestino delgado diretamente com um aparelho especial de endoscopia. A gente consegue acessar lugares muito profundos, digamos assim, do intestino delgado e colher material quando necessário. Tem lá lesões suspeitas de uma doença de Crohn no jejum. Nós vamos lá, identificamos essa lesão, biopsiamos para ter material para a biópsia e fazer o diagnóstico em definitivo. Ou às vezes sangramentos do intestino delgado que nós não tínhamos acesso. Sim. Ou parava espontaneamente, graças a Deus 90% das pessoas de sangramento param espontaneamente. Sim. E elas sobrevivem, ou naqueles casos que não paravam espontaneamente, tinham que ir para a cirurgia, né? E cirurgia é difícil, porque o cirurgião tem dificuldade de identificar o foco. Não, hoje a gente consegue chegar por endoscopia e tratar essas lesões vasculares que estão sangrando através da enteroscopia por duplo balão. É um procedimento que agrega muito, era o único procedimento endoscópico que nós não tínhamos aqui no estado do Mato Grosso. Claro, é um procedimento que ainda no Brasil poucas pessoas fazem. Sim. Mas a maioria das capitais já estão tendo disponibilidade nesse exame. E felizmente agora a gente tem aqui em Cuiabá também. Então, o Mato Grosso já tem uma enteroscopia com duplo balão, se necessário for. Nossa, viu? A gente fica muito feliz porque é realmente para os matogrossenses, em termos de saúde, uma evolução muito grande, né, doutor?
Sem dúvida, a gente tem que tentar resolver tudo que for possível na área de saúde no nosso estado, na nossa capital. É óbvio que a medicina ela é muito complexa, tem algumas situações que a gente não consegue resolver aqui, obviamente vai para os centros maiores, né, que tem uma infraestrutura maior. Eu diria que para você hoje, que em todas as áreas hoje, em todas as especialidades, praticamente tudo a gente faz aqui no estado, que é muito bom, tem evoluído bastante. E na área de endoscopia, eu digo que a enteroscopia com duplo balão era a última fronteira que tinha e que nós não tínhamos aqui no estado, que agora nós temos. Isso é muito importante para a endoscopia do estado. E foi uma evolução. Doutor, eu não sei quanto tempo existe a cápsula, né? Porque a cápsula, ela conseguiu trazer as imagens que antes eram inacessíveis do intestino delgado. Daí teve a cápsula, que já foi algo assim, foi um feito. Agora vocês conseguem fazer o procedimento com a enteroscopia. A cápsula, na realidade, é uma tecnologia israelense que existe desde 2001. Só que ela começou, nós trouxemos para Cuiabá já em 2003, que nós temos cápsula aqui, só que ela não era tão difundida como ela é hoje. As cápsulas, elas tinham algumas limitações, porque a gente não conseguia ver a cápsula em tempo real. Então, muitas vezes a gente perdia a cápsula, porque ela ficava muito tempo parada no estômago e descarregava a bateria. Hoje não. As cápsulas, eu tenho um monitor que eu vejo ela em tempo real. O paciente engole a cápsula aqui, eu aperto o botão, eu vejo exatamente onde ela está. E qual que é a estratégia hoje? Deixa o paciente 1 hora, ele engole e fica 1 hora lá na clínica de endoscopia esperando, eu vejo. Se ela descer o estômago, eu mando ele embora para casa e volto 8 horas depois. Se ela fica muito tempo no estômago, eu cedo ele, passo o endoscópio e coloco ela lá no duodeno para ela poder ir embora. Então isso mudou muito, porque hoje a gente não tem perda mais de cápsula, porque a gente sabe exatamente o lugar que ela está. Então é uma baita de uma evolução de uns anos para cá, né? Sim. Então eu diria que a cápsula é uma tecnologia que não é tão nova, mas ela vem evoluindo. A gente já tem ela aqui desde 2003, porém, nos últimos 5 anos deu um salto espetacular. E antes de finalizarmos essa entrevista, esse bate-papo, já quero agradecer ao doutor, mas passamos um mês de março, que é o mês lá do câncer do colo retal. E as doenças intestinais inflamatórias têm relação com o câncer, né, doutor? Total. Primeiro dizer que março foi um sucesso, né? Esse ano a gente conseguiu unificar várias sociedades de especialidade, não só de coloproctologia e endoscopia, mas de geriatria e ginecologia, N sociedades, mais a AMB, CFM. A mídia abraçou isso como uma coisa extremamente importante. Nós demos um salto que eu já estou antecipando, que essa campanha de prevenção de câncer de intestino, ela vai ficar praticamente tão conhecida quanto a prevenção do câncer de mama, que é tradicionalíssima, né? Sim. Porque o câncer de intestino hoje, ele tem uma incidência brutal, segundo em mulheres e terceiro em homens. Então, não é pouca coisa. E crescente, né? Sim. E crescente. Então, a campanha foi um sucesso. E, voltando ao nosso tema, doença inflamatória também é uma condição que predispõe ao risco de câncer de intestino se ela tem uma evolução mais prolongada. Olha o tamanho da importância do tema e também de atitudes como a do Dr. Roberto Barreto, de estar sempre trazendo informação para que as pessoas tenham essa responsabilidade com a sua saúde, né, doutor? Eu quero te agradecer mais uma vez por nos receber aqui, por sempre estar colaborando com o programa ELG Você, trazendo informações que realmente refletem no dia a dia, na rotina das pessoas e principalmente na saúde. Obrigada mais uma vez e até a próxima. Obrigado a você, é um prazer sempre estar no seu programa, a audiência é enorme, né? Toda vez que o Dr. Roberto vai na Elga, te vi lá na Elga, um sucesso, né? Então, obrigado a você. E foi bom recebê-lo aqui no GPA hoje.